Olá, tudo bem com você? Eu sou Maurício, estamos iniciando neste momento mais um encontro do Catequese em Cristo. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Este é o encontro número 14 e vamos abordar aqui um tema bastante especial, muito profundo, e é um tema que ele traz também um conjunto de dúvidas, um conjunto às vezes de achismos. As pessoas não se aprofundam tanto nesse conhecimento à luz do que a Igreja nos ensina. E muitas vezes as coisas do mundo jogam informações muito deturpadas, talvez até midiáticas aos nossos olhos e ouvidos. Estamos falando de anjos e demônios. E já neste início desejo a você e a toda a sua família que a paz do Senhor Jesus e o amor de Maria recaiam sobre seus lares, sobre suas vidas, sobre suas atividades e suas necessidades mais íntimas. Estejamos sempre juntos e unidos na oração em Cristo. Então, vamos lá, vamos começar. Anjos e demônios. Comentava e vou reforçar, é um assunto que, infelizmente, muitas vezes cristãos, não cristãos, quaisquer pessoas acabam se aproximando dessas informações de uma forma muito deturpada, muito midiática, muito generalizada, sem dar o devido valor e a devida importância. Pois nós que cremos em Cristo, que cremos na Bíblia Sagrada, estamos sim diante de anjos e demônios. Eu até coloco aqui uma frase, verdade ou mito, justamente por tudo isso que o mundo traz, tantos filmes, tantas histórias, tantos produtos que são criados em torno de um tema tão importante, verdade ou mito. Já começo respondendo, claro que é verdade. Nossa Bíblia Sagrada, em diversos pontos, em diversas passagens das Escrituras, não apenas no Antigo Testamento, mas especialmente no Novo Testamento, mais especialmente ainda no Apocalipse, traz detalhes para nós sobre como anjos e demônios coexistem e interferem positiva ou negativamente na nossa busca pelo reino dos céus. Vamos começar esse tema? Vamos tentar trabalhar ele de uma maneira muito suave, muito objetiva, para que nós tenhamos os conhecimentos cristãos alimentando a nossa alma. Vamos lá? A luta entre o bem e o mal sempre existiu e é real. E aí a gente tem um nome que pode ser utilizado para isso. É uma grande teoria religiosa que remonta a milênios, não apenas na nossa religiosidade cristã, mas também em várias outras religiões mundo afora e ao longo dos tempos, que é a dualidade. O que é a dualidade? A dualidade, como o próprio nome diz, é como se fosse a rivalidade entre duas coisas. Neste caso, quando falamos de religiosidade, espiritualidade, estamos falando do bem e do mal. Vocês viram que eu coloquei uma balança se mexendo aqui, E é basicamente um processo que nós vivemos muitas vezes dentro de nós. O mal tentando entrar e às vezes tentando tomar conta da nossa vida e o bem tentando nos resgatar, nos puxar para o caminho de Deus. E essa dualidade, ela é um entendimento que perspassa a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa relação com as pessoas, nossa relação com o mundo. E como eu comentei, é uma teoria, é uma área dos estudos e da realidade religiosa que remonta a milênios. Algo que eu sempre comento e vou aproveitar este momento para reforçar. Nós que estamos aqui juntos somos cristãos católicos. Cremos em Jesus Cristo como sendo e é o Messias, o Deus, o Salvador. E cremos também na Santa Igreja Católica, fundada pelo próprio Jesus por volta do ano 30, 32 da era cristã, quando institui ali Pedro como o primeiro Papa, o nosso primeiro grande líder religioso. E mesmo crendo e tendo a convicção de toda essa espiritualidade cristã que nós vivemos, nós estamos sempre convocados a respeitar as outras crenças. Então, não é porque nós temos uma crença muito enraizada em nossos corações, em nossas mentes, em nossos lares, em nossas famílias, que a gente não vai respeitar as crenças, as religiosidades e as práticas espirituais de outras pessoas, por mais que a gente não concorde. Mas eu sempre reflito sobre um ponto. Deus não é Deus de tudo e de todos. Jesus, quando vem ao mundo, ele não vem para resgatar os puros, mas também os pagãos, pecadores, moribundos, os marginalizados. Pois então, essa realidade ela existe até hoje e sempre vai existir.
Então, se cremos que Deus é o Deus de todos, é o Deus dos tempos, é o Deus do tempo, é o Deus do universo, Ele é o Deus inclusive daqueles que não creem nele. E Ele está agindo 24 horas por dia, de maneira incessante, na luta para que todos os seres humanos estejam do lado do bem. E respeitando todas as religiões, crendo que Deus, Jesus Cristo, é o Deus de todos, mesmo daqueles que não creem nele, a gente tem que conhecer e reconhecer que religiões que vieram antes até mesmo do judaísmo, que é a nossa religião mãe, digamos assim, né? Nós que estamos aqui somos judeus que cremos nas profecias, que cremos nas escrituras, que avisavam e anunciavam que o próprio Deus viria por meio humano, como um mensageiro que seria o nosso grande rei, e é. Então nós cremos. Então a nossa religião mãe é o judaísmo. E no judaísmo, e antes mesmo do judaísmo ser constituído como uma religião, essa dualidade, essa briga, essa luta entre o bem e o mal, ela já estava presente em outras manifestações, em outras crenças espirituais, seja as crenças orientais, crenças indianas, africanas, até mesmo crenças persas, como o zoroastrismo, que foi a primeira grande religião monoteísta. Para quem não sabe, o zoroastrismo é uma religião que nasceu ali no ambiente da Pérsia e que ao longo de muitos séculos, nos períodos babilônico e até pós-babilônico, essa religião, o zoroastrismo, ela foi influenciando muitas outras religiões pelo mundo, especialmente outras religiões monoteístas, como o judaísmo e até mesmo o cristianismo. Então, no zoroastrismo, já haviam muitos estudiosos espirituais, estudiosos do mundo psíquico humano, que já compreendiam que de fato existia e era real uma luta entre o bem e o mal, que haviam forças positivas divinas puxando as pessoas para o bem e que havia uma natureza ruim, espiritualmente falando, até negra, puxando as pessoas para o lado ruim. E que conforme a pessoa estivesse viva espiritualmente e centrada dentro de princípios, ela tinha mais capacidade de olhar a luz branca e seguir pelo lado bom. Então, religiões anteriores à nossa já traziam esses ensinamentos, já viviam esses conflitos e dilemas. E agora, com toda essa apresentação que a gente faz aqui no começo, a gente pode avançar. A luta entre o bem e o mal sempre existiu e é real. Vamos lá. A gente tem aqui uma origem bíblica e histórica presente em várias religiões, com batalhas terrenas e celestiais. Olha, talvez essa tela reforça muito o que eu já estava falando aí nesses minutos anteriores. A gente tem relatos no Gênesis, na profecia de Isaías, nos Evangelhos, no livro de Tobias, que é a literatura midrástica que a gente viu há pouco, no Apocalipse de São João em especial. Então, em todos esses livros integrantes do nosso conjunto bíblico cristão, há indicativos da presença de anjos e da atuação de demônios, de espíritos ruins e malignos, que agiam, agem e continuarão agindo no meio de nós, infelizmente. Sumérios, egípcios, gregos, babilônicos, nórdicos, incas, romanos, tantas e tantas civilizações, tantos e tantos povos. E aqui há símbolos de algumas religiões. Aqui eu falo do zoroastrismo, que é a religião que eu explicava no slide anterior. Esse é o símbolo deles. Aqui o símbolo do hinduísmo, do judaísmo, do islamismo. Aqui Yin Yang, que são as religiões chinesas, cristianismo, budismo. Em todas essas práticas e crenças religiosas, por mais que nós tenhamos muitas diferenças, somos irmãos e coexistimos. E há sim uma interseção entre essas religiões. Algumas interseções, na verdade, pois nunca vamos esquecer, Deus é Deus de todos, não é Deus apenas de nós cristãos católicos, Ele é Deus de todos, inclusive daqueles que não creem nele. Então essas manifestações, elas são inerentes a todo e qualquer tempo, a toda e qualquer pessoa, independente da crença que ela tenha. Deus está agindo e o mal, infelizmente, também age. Então aqui a gente consegue fazer um belo resumo que nos mostra que essas batalhas entre o bem e o mal, elas estão presentes em todo e qualquer lugar. Se a gente parar para pensar agora e refletir sobre fases boas e ruins que nós já tivemos em nossas vidas, se você nesse momento parar e refletir, nossa,
quantos momentos talvez de tentações negativas já se apresentaram no seu dia a dia, na sua vida, seja você uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais vivida, quantas e quantas situações de tentações negativas já foram apresentadas a você, para que em algum momento você tivesse a experiência da decisão, o lado branco, o lado negro, o lado da luz de Deus que nos orienta ou o lado daqueles espíritos ruins que querem o nosso mal. Todos já nos deparamos. Em fases da nossa vida, infelizmente, muitas vezes nós erramos. Muitas vezes nós, até de forma inconsciente, acabamos escolhendo os caminhos que não eram os mais positivos. O mal agindo no meio de nós, muitas vezes de uma forma muito sorrateira, de uma forma muito perspicaz, nos detalhes, se apresentando como algo bom, na verdade por trás sendo algo ruim, tirando a gente do nosso caminho, o bem e o mal. E aí nós temos dois grandes temas que a gente pode explorar para que você aprofunde seus conhecimentos cristãos religiosos e dessa forma estejamos mais bem preparados para essas batalhas que acontecem no nosso dia a dia. Vamos falar, claro, de anjos e depois vamos falar de demônios. Há uma organização desses assuntos e desses conteúdos pela igreja. Organização essa que foi liderada, que foi sempre desenvolvida por homens inspirados por Deus, homens que conseguiram ter a compreensão de ouvir relatos, presenciar acontecimentos, estudar as escrituras de uma maneira muito profunda para nos apresentar esses entendimentos de uma forma que seja compreendida por nós e utilizada a nosso favor. Então muitos homens se dedicaram a isso e continuam se dedicando em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, para nos iluminar, com o conhecimento e a fé necessária para trabalharmos bem todos esses assuntos. Então vamos aqui começar falando de anjos. E vocês já sabem, já devem estar acostumados que eu gosto de sempre de ir no cerne da questão, né? De pegar as explicações desde o início, desde a palavra. Então vamos compreender aqui a palavra anjo, de onde ela vem, o que ela significa, por que ela tem esse significado. Então vocês sabem que muitas palavras que vêm lá do Antigo Testamento, especialmente dos tempos de Jesus e que antecedem Jesus, elas são palavras que acabam derivando de latim e grego. E hoje nós temos aqui também uma etimologia hebraica que nos ajuda, porque o judaísmo ele tem um profundo estudo sobre a angiologia, que é muito próximo do nosso, até os nomes são muito parecidos, até porque são religiões que coexistem, né? A diferença entre nós cristãos e nossos irmãos judeus é que eles não creem que Jesus Cristo é o Messias, o homem-deus. Os judeus ainda estão esperando a vinda do seu Salvador. Anjo, do latim angelus, que do grego também é uma palavra parecida. A gente vê que é praticamente a mesma, só que com pronúncias diferentes, né? Angelus, angelus. E aqui em hebraico é uma palavra que eu particularmente já ouvi muito em algumas palestras judaicas que eu já acompanhei, que eu já assisti, que eles chamam os anjos de malak, né? Então, se você já ouviu essa palavra em algum ambiente que envolvia as Sagradas Escrituras, Antigo Testamento, ou até mesmo a Septuaginta, o Pentateuco, essa palavra malak é uma palavra que representa anjo em hebraico, uma palavra muito utilizada pelos nossos irmãos judeus até hoje. E todas essas palavras têm um significado único: mensageiro. Então, um anjo, de acordo com o entendimento real da palavra, significa para nós mensageiro, aquele que leva mensagens, aquele que carrega as orientações e as palavras de Deus para poder interceder pelas pessoas. E é por isso que os anjos eles estão divididos em vários grupos, em várias escalas. De acordo com os estudos e com os entendimentos religiosos angiológicos, que a gente já vai ver no próximo slide, há toda uma hierarquia celestial de anjos que auxiliam Deus na missão de preparar e buscar almas para o seu reino. Não é uma coisa maravilhosa Deus se utilizando de vários instrumentos, inclusive dos nossos anjos da guarda, que se você não crê e entende que anjo da guarda é apenas uma questão simbólica ou figurativa, não, anjos são reais, a presença deles em nossa vida é real, eles já foram citados, descritos, vistos, já conviveram e coexistiram com diversas pessoas e continuam convivendo e coexistindo com muitas pessoas ao longo da nossa história, como instrumentos, ferramentas de Deus para nos ajudar no projeto salvístico.
Nós temos aqui algumas imagens muito emblemáticas de anjos, né? Em especial aqui São Miguel Arcanjo, colocando aqui o espírito ruim principal, aqui uma representação demoníaca, colocando ele debaixo da sua espada, amando de Deus. Anjos são seres celestiais espirituais, conservos de Deus como os homens, que servem como ajudantes e mensageiros do Senhor. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Não é o Maurício, não é o estudioso, não é Santo Agostinho, não é São Tomás de Aquino, é o próprio João que recebe as visões e inspirações do Senhor Jesus em seus sonhos apocalípticos, escritos e deixados para nós para a eternidade. Comentava com vocês que a angeologia é o estudo dos anjos, à luz de todas as informações e conhecimentos que já foram absorvidos, compreendidos pelos nossos grandes estudiosos cristãos e até mesmo de outras religiões. As bases da doutrina angeológica ocidentais foram formuladas por Santo Agostinho, que todos sabem que é um dos grandes pilares canônicos da nossa igreja. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, esses dois grandes homens juntos, esses dois santos, eles nos ajudaram a Igreja Católica a organizar todos os entendimentos e conhecimentos necessários para que a nossa caminhada pudesse acontecer até os dias de hoje para sempre. E Santo Agostinho é responsável pelo estudo e organização do entendimento angeológico. E ele e outros estudiosos cristãos dizem que há uma hierarquia angelical, chamada de as três tríades, ou seja, 3 grupos de 3, 9 degraus hierárquicos na angeologia. Compreendemos? 3 tríades. Por que 3 tríades? Porque cada um desses grupos eles tem um objetivo e uma função no meio de nós. A primeira tríade, composta por serafins, querubins e tronos. Já ouviram esses nomes? Imagino que sim. Inclusive, no Gênesis, nas portas do Jardim do Éden, são citados a presença de alguns deles guardando o jardim e o paraíso criado por Deus. É composta pelos anjos mais próximos de Deus, que desempenham suas funções diante do Pai. Então, a primeira tríade, serafins, querubins e tronos, são aqueles na hierarquia que estão mais próximos do Senhor e mais distante dos homens que recebem as mensagens, para vocês terem uma ideia de como a angeologia está organizada. Quanto maior a tríade, mais próximo de Deus, mais distante das atividades de relacionamento com os homens, com o povo de Deus. Como se fosse realmente uma escadinha de degraus. Então nós temos nessa primeira tríade serafins, querubins e tronos. Na segunda tríade, dominações, virtudes e potestades. Talvez você que está aí do outro lado nunca ouviu falar nesses nomes, ou se ouviu, ouviu até de uma forma negativa. E eu vou explicar o porquê. Primeiro vamos entender quem eles são. É composta pelos príncipes da corte celestial. A segunda tríade, então dentro dessa hierarquia de mais próximos de Deus e mais próximos dos homens, a segunda tríade está no meio. Príncipes das cortes celestiais, eles são como se fossem líderes que fazem uma ponte entre a primeira tríade e a terceira tríade. Eles estão exatamente no meio. E por que alguns desses nomes, em especial dominações, potestades, são vistas de forma negativa? A gente vai ver daqui a pouquinho. Quando a gente falar de demonologia, a gente vai ver que 1/3 dos anjos caídos do céu, que se transformaram, infelizmente, em seres negativos, muitos eram dessas tríades. Então são ex-anjos servos de Deus que faziam parte desses grupos e caíram do céu pela rebelação que tiveram para com Deus. Compreendemos? Por isso que muitos desses nomes eles são vistos de maneira pejorativa e negativa, porque muitos desses seres ruins que acompanharam a revolta de Lúcifer, que foi o grande anjo que cai, ele levou 1/3 dos anjos junto com ele para o lado ruim, ou o que a gente chama de inferno. Então, quem domina e governa o inferno e todo o lado ruim dessa concepção celestial, dessa concepção que intenta e busca almas, eram anjos. Que coisa, né? Para a gente compreender como a maldade no coração e no espírito, ela provoca feridas e erros que são irreversíveis. E aí nós temos a terceira tríade, formada por principados, arcanjos e os próprios anjos. Desses a gente pode chamar os anjos da guarda, inclusive, que são os mais próximos dos homens.
Primeira tríade mais próximos de Deus, terceira tríade mais próximas dos homens. E é composta pelos anjos encarregados das nações e dos homens, e estão mais ligados ao mundo material. Por isso que nós chamamos de anjo da guarda, porque são os anjos que guardam diretamente as pessoas. Há quem pense que há um anjo da guarda para cada pessoa. Estima-se a quantidade de anjos, de acordo com as escrituras, em alguns milhares deles. E eles estão dispersos como realmente representantes do Senhor para nos auxiliar no nosso mundo físico-material, diretamente, segundo inclusive algumas escrituras, alguns livros, que citam a presença, os anúncios diretos, os anjos representando de maneira visível as pessoas, como foi feito a Maria, como foi feito a José, como foi feito a Tobias e tantos outros personagens da nossa história cristã. Que maravilhoso isso, né? Vocês já tinham parado para pensar, estudar e mergulhar no entendimento angiológico de acordo com a visão da nossa Igreja Católica? Essa é a visão da nossa Igreja Católica. E agora a gente avança um pouco para entender, infelizmente, o lado ruim de toda essa história, de toda essa messe celestial negativa. Demônio. Demônio, a gente vai buscar a etimologia do grego e do latim. Do grego daimon, do latim daemonium, que quer dizer para nós de uma maneira bem direta espírito ou divindade. Então a palavra demônio, que tem várias interpretações indicativas de divisão, de existência dual e várias outras interpretações, a grosso modo, de maneira ainda mais direta, quer dizer espírito ou divindade nessas línguas. Então esse era o nome que os nossos antepassados utilizavam para poder expressar essas entidades, esses seres. Aqui também algumas imagens e algumas gravuras e figuras que foram feitas e deixadas aí ao longo dos anos na humanidade. E uma explicação que nos diz que no cristianismo os demônios ou espíritos imundos são anjos caídos que foram expulsos do terceiro céu, ou seja, a parte celestial mais próxima da presença de Deus. Chamado Lúcifer, aquele que era o anjo mais próximo de Deus, que se rebela por uma questão de vaidade, por querer disputar a autoridade ou a grandiosidade do poder de Deus. Ele se rebela por não poder ter essa autoridade e o mesmo nível de domínio e de capacidade de criação de todas as coisas de Deus, se rebela, cai e leva consigo 1/3 de todos os anjos que moravam na messe celestial divina. Que coisa forte e impactante. Mais uma vez eu reforço, não estamos aqui falando de um tema figurativo, não estamos aqui falando de algo que é simbólico, estamos falando de realidade. E se somos cristãos, cremos que isso é verdade e que isso age entre nós. As forças ruins tentando conduzir a nossa alma de maneira a nos ludibriar e as forças boas, positivas, que são impulsionadas pelas orações, pelas virtudes, tentando nos puxar para o caminho bom, reto, para a santidade de Deus. E avançando um pouco mais para que a gente compreenda com todos os detalhes, demonologia. Os principais estudiosos da hierarquia bíblica dos demônios foram sacerdotes. Ingrid Kramer, no século XV, e Francesco Maria Guazzo, italiano, no século XVI. Esses dois homens, sacerdotes católicos, dedicaram suas vidas para filtrar, compreender, estudar acontecimentos, fenômenos. Participaram de muitos ambientes e momentos onde espíritos ruins estavam agindo e filtrando as escrituras e fazendo todas as análises, todo o estudo necessário, conseguiram deixar para nós a base do que entendemos hoje como demonologia, ou seja, a compreensão para que nós, no nosso dia a dia, possamos estar atentos às ações das forças ruins que operam sobre nós. Tá vendo como a nossa igreja é de fato fantástica? Ela prepara todo esse entendimento. Alguém aí do outro lado deve estar pensando, nossa, mas isso parece ser muito simbólico, parece ser uma coisa mais de uma força exemplificada para que a gente não vá para o lado ruim e mundano que pode nos puxar e sigamos o lado de Jesus, que é o lado bom. Não é apenas isso. Estamos falando aqui de uma realidade inclusive que conta com uma equipe enorme, espalhada por vários lugares do mundo, de padres e bispos, exorcistas capacitados e qualificados de acordo com as orientações de todos esses estudos, muito preparados
para poder lidar com esses espíritos ruins e imundos que cercam, preenchem e buscam tirar almas de Deus. Eu, particularmente, ao longo dos estudos que fiz nesses anos todos, sempre tive uma curiosidade muito grande sobre esses temas e acabei me deparando com muitos conhecimentos, muitas experiências, muitos fenômenos e acontecimentos, não só da angiologia, mas também da demonologia. E são temas muito reais, muito presentes no nosso dia a dia, no nosso mundo, que por vezes eu e você não conseguimos dar as explicações ou compreendê-los da maneira como eles são. Às vezes convivendo com pessoas que podem estar sendo orientadas e conduzidas por esses espíritos ruins e a gente não se dá conta de que é isso que está acontecendo. E acaba dando outros nomes e outras explicações. Mas todas essas coisas estão mais presentes no meio de nós do que o que a gente imagina. E como aqui nós estamos no ambiente de catequese em Cristo, claro que eu não me aprofundo muito mais do que essas informações que estamos compartilhando. Se você tem interesse e quer aprofundar, você terá um acervo, um conjunto de informações cristãs católicas muito grande espalhados, não só pela rede, mas por livros maravilhosos também. Recomendo nesse momento, inclusive, que você estude um pouco sobre a vida de São Bento e de Santo Antão, São Antão. Estude esses dois nomes, vou deixar aqui embaixo os nomes dele para você não esquecer. Logo após, se você quiser esse nosso encontro, ou no momento oportuno que você puder, para que você tenha elementos ainda mais reais e profundos que ajudam na compreensão desse tema. Acredita-se que o chefe dos demônios, Lúcifer, era um querubim ungido. Isso está dito em Ezequiel 28 e Isaías 14, que ao desejar ser igual a Deus, foi expulso do paraíso. Quando foi expulso do céu, a Bíblia nos relata que Lúcifer, chamado também de diabo, dragão ou satanás em algumas partes da Bíblia diferentes, trouxe consigo 1/3 dos anjos de Deus, estimando-os em milhares. Apocalipse capítulo 12. Tudo isso eu comentava ao longo do nosso encontro. Por submissão a Satanás, os demônios podem possuir alguém, manipulando atitudes e influenciando pensamentos. Comentava com vocês que as ações desses espíritos imundos e ruins, elas às vezes são sutis a ponto da gente dar outros nomes e entendimentos. Por vezes podemos estar diante da presença real do maligno em nossas vidas. O único meio utilizado pelos apóstolos para falir a autoridade dos demônios é através de Jesus Cristo, Filho de Deus, que se utiliza de instrumentos, padres, sacerdotes e muitos conhecedores ao longo da história para, em nome de Jesus Cristo, falir a autoridade desses espíritos imundos e ruins do meio de nós. Como a gente sempre faz, a gente termina o encontro, que nesse caso teve um tema pesado, um tema difícil de ser trabalhado. Eu tentei trazer de uma forma muito prática, muito objetiva, para que você reflita e possa estar atento, quem sabe até buscar novas informações que agreguem ainda mais conhecimentos para a sua vida cristã. Perguntas que movem. Nosso mundo ele é movido muito mais por perguntas do que por respostas. Como o mal se manifesta em nosso caminho? Olha que pergunta muito interessante para gerar uma discussão. Quer você esteja sozinho ou em grupo, perguntas como essas e como essa em especial nos ajudam a refletir muito sobre todas as temáticas cristãs que estamos trabalhando. A batalha só acontece no céu ou ela também acontece aqui no plano físico, em nosso meio, mesmo que a gente não perceba e não dê os nomes corretos a isso? Como podemos nos proteger? Não estou aqui para dar essas respostas, mas essa em especial, Jesus Cristo é a primeira palavra. Ele é o único guardião, defensor, criador, rei e Deus das nossas vidas. Anjo da guarda existe mesmo? Essa é uma pergunta que talvez nem precise de uma resposta direta. O que vemos nos filmes é real? Será que daquela maneira como eles televisionam, daquela maneira como se cria um enredo, será que aquilo de fato é a realidade? Qualquer padre é um exorcista, qualquer padre, sacerdote, religioso, ele tem essa autoridade, ele tem esse conhecimento para agir em nome de Jesus Cristo e falir essas representações do mal? Tá aqui, ó, perguntas que movem. Vocês podem agora dedicar-se à reflexão e à busca dessas respostas. E dessa forma nós crescemos como cristãos que se aprofundam no caminho de Deus. A fé precisa de exercício. E aqui estamos exercitando a nossa fé.
Que Jesus Cristo e Nossa Senhora Santíssima estejam presentes em sua vida, abençoem a todas as pessoas que fazem parte do seu mundo profissional, da sua casa, do seu trabalho, da sua escola, de onde quer que você conviva em sua rotina, em seu dia a dia. Nos vemos no próximo encontro. Tchau, tchau!